Gênesis 22:17 diz assim: que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Repete assim comigo: o contador de sementes. O céu tem um contador de sementes. E toda vez que uma semente é lançada no altar, ela contabiliza no céu. E quando o céu contabiliza, ele registra e ele começa a manifestar sobre aquela semente. E a primeira frase que eu quero ministrar sobre a tua vida é: a única voz que o seu futuro respeita é a voz da sua semente. Toda vez que você lança uma semente no altar, ela começa a gritar. Toda vez que você lança uma semente no altar, seja o seu dízimo, a sua oferta, sabe o que acontece? O seu futuro começa a escutar que algo precisa se mover lá na frente. Você está semeando hoje, mas o que acontece é que o céu começa a movimentar o hoje, mas também o futuro. O futuro pode ser amanhã, o futuro pode ser daqui 1 hora, pode ser daqui 30 segundos. Toda vez que você lança uma semente, o seu futuro é movimentado e o céu começa a contabilizar. Se a semente tem poder de criar o futuro, eu tenho uma pergunta para você: qual é a voz da semente que está nas suas mãos, que está criando o futuro? É uma semente de ousadia? É uma semente com alegria? Ou é uma semente sem fé? Se eu creio que existe um contador de sementes, e esse contador de sementes é Jesus, é o próprio Deus, todas as vezes que eu trago a minha semente no altar, é como se o céu começasse a contabilizar, não a quantia numérica, mas a quantia da sua fé e a quantia da sua ousadia. Ela começa a movimentar o futuro, e aquilo que estava preso hoje, Deus começa a desembaraçar para que você possa prosperar amanhã. Se existe algo travado na tua vida, a melhor semente é aquela que você coloca no altar. Porque semente no teu bolso não frutifica, semente só nas tuas mãos não frutifica. Mas quando você lança a semente numa terra fértil, a Bíblia vai dizer que ela vem em medida calcada, sacudida e transbordante. E ela não alimenta somente a tua casa, ela alimenta a sua família e talvez até a tua descendência. Você está ouvindo? Abre a sua Bíblia aí em Gálatas 6, 7 e 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ou colherá. A palavra do Senhor não muda. O céu é como se fosse um tribunal, e existem leis. Assim como existem leis na terra, existem leis no mundo espiritual. E quando Deus registra esse texto, Ele está registrando uma lei espiritual e dizendo da seguinte forma: eu estabeleci no céu uma lei espiritual. Ou seja, a sua colheita é a reação, mas a semente é a ação. Toda vez que você lança uma ação diante do altar, o céu entende que existe uma legalidade espiritual para derramar algo sobre a sua vida. Porque se alguém aqui veio da fazenda, alguém aqui já plantou alguma coisa? Rapaz, tem um povo do campo aqui, ó. Eu morei na fazenda já. A gente pegava o leitinho assim lá no curral, assim, ó. Eu sou antigo. E aí o que acontece? Os agricultores, se eles ficarem parados com a semente guardada, o que vai acontecer? A semente vai apodrecer, a terra já está preparada, mas a semente guardada não frutifica. Toda vez que ele sai a semear, o semeador sai a semear, ele está dizendo: eu estou semeando um futuro próspero, eu estou semeando um milagre, eu estou semeando uma porta aberta, eu estou semeando a liberação sobre os meus filhos, eu estou semeando um casamento restaurado, eu estou semeando uma empresa restaurada, eu estou semeando algo para colher no futuro. Às vezes nós olhamos para o texto bíblico e às vezes só entendemos que ele é histórico. Mas a Bíblia diz assim, que o verbo se fez carne, o verbo era? A palavra é Deus. Se a palavra está afirmando, ela está decretando. E eu sempre falo isso aqui. Nós estamos num ambiente profético. Toda palavra liberada em ambiente profético vira decreto.
Aquilo que a sua boca decretar nessa noite tem o poder de construir um milagre no céu e ele ser liberado ainda hoje na sua vida. Porque muitas vezes, eu vou te contar um testemunho. O AP fez um desafio aqui. Ele falou assim, Deus está falando o seguinte: quem trouxer uma oferta hoje assim, assim, assado, a porta vai ser aberta de imediato. Eu até assustei, falei, sabe aquele crente que fala assim, será? Né? Que às vezes a gente dá umas pecadas, né? Eu falei, opa, peraí, olha o diabo tentando roubar minha bênção. E eu tinha um negócio para receber de uma empresa. E eu falei, e agora? Vou lá ou não vou, bispo? Eu falei, vou fazer uma oferta de ousadia. Meu irmão, eu fiz o Pix aí sentado bem aqui assim. A hora que eu cheguei no altar, que eu coloquei, fez assim, blá, blá, blá. Eu tinha recebido um Pix. Porque Deus, Ele pode fazer no amanhã, mas nada o impede de fazer hoje. Ele pode fazer amanhã, mas nada o impede de fazer hoje. Existia um cego, que ele estava no caminho da cidade santa, onde o povo subia para adorar ao Senhor com as suas ofertas, para adorar ao Senhor com os seus sacrifícios. E a Bíblia diz que ele estava ali sentado, ele era cego, ele tinha uma capa sobre ele. E de repente ele escuta o movimento das pessoas e ele começa a perguntar, quem está vindo aí? E as pessoas dizem para ele, é Jesus de Nazaré. Porque já Nazaré não era uma cidade boa. As pessoas estavam olhando ele simplesmente como uma pessoa comum. É Jesus de Nazaré. Mas ele começa a gritar, peraí, é Jesus de Nazaré? Não! Jesus, filho de Davi! Ele sabia a quem ele estava clamando. E ele começa a declarar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus manda ele levantar, mas o segredo não está na hora que ele levanta, é na hora que ele lança a capa. Porque a capa era tudo que ele tinha. Naquela época, sabe o que acontecia? A capa era uma autorização para pedir esmolas. A capa cobria as pernas, o cobria do frio. E ele lançou tudo que ele tinha fora e foi até Jesus. Muitas vezes nós seguramos aquilo que nós temos em mãos, acreditando que é aquilo que vai manifestar a glória na nossa vida. Mas na verdade, coloca tudo no altar e vai de encontro de Jesus e fala, o Senhor é que tem um milagre. O que Jesus está dizendo para você nessa noite é, confia em mim. Porque se você confia nele, ele é fiel o suficiente para manifestar a glória sobre a tua vida. A oferta é uma semente imperecível. Lá em Gênesis 22 diz assim, não precisa colocar, pode colocar aqui, mas eu vou ler aqui direto na minha. Que deveras, 22:17, Gênesis. Que deveras te abençoarei grandemente, multiplicarei a tua descendência, a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Essa semente era Isaac. Mas olha que extraordinário. A Bíblia é muito clara nas coisas, porque quando Isaac vai ser sacrificado, é a própria semente, a semente de Abraão era Isaac. Quando Isaac é colocado no altar, o céu entende a palavra que foi liberada, fala, libera nações sobre ele, libera multidões agora. Porque a semente, ela não é perecível. Passou-se o tempo, a palavra foi falada lá atrás, mas sabe o que acontece? A palavra vai se cumprir. Não importa se a palavra está sendo liberada hoje ou foi liberada há um tempo atrás, ela vai se cumprir na sua vida. Uma unção de multiplicação, levanta a sua mão. Uma unção de liberação poderosa. Deixa eu te falar uma coisa, o mês ainda não acabou. Se você acreditar que Deus pode abrir algo extraordinário na sua vida e ser fiel a Ele, e fazer como aquele cego, lançar da sua capa e correr para Jesus, a semente do cego era a capa. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão.
sobre essa mão levantada, sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para ela e vai dizer assim: eu vejo uma chave de milagre, eu vejo uma porta aberta, eu vejo uma família restaurada, eu vejo uma provisão que olhos humanos não aconteceria. Mas o Deus da provisão me disse: eu sou o teu socorro. E Ele está liberando socorro sobre a tua vida nessa noite. Ele vai liberar uma porção tão extraordinária que não vai alimentar somente você, vai alimentar a tua descendência. A medida do céu é uma medida desproporcional. Ela é calcada, sacudida e transbordante. Por que desproporcional? Porque a Bíblia diz o seguinte: você tem os teus planos, mas os meus planos são muito maiores. Você está sonhando com uma casa desse tamanhozinho assim, e Deus está falando: não, calma, eu tenho algo muito maior para você. Você está sonhando em fazer uma viagem no Brasil, que é maravilhoso, e Deus está dizendo assim: prepara o passaporte, eu vou te levar. Você está falando, você está pensando em falar: nossa, mas está tão difícil isso. Deus, não está difícil não. Você está usando a ferramenta errada. A ferramenta certa sempre foi o sacrifício, e eu te provo na Bíblia. Porque é o seguinte, a Bíblia diz que quando Salomão vai assumir o governo de Israel, ele vai reinar, a primeira coisa que ele faz, ele pergunta o seguinte: o que os reis passados fizeram? O que meu pai fez? Ah, teu pai fez isso, teu pai fez aquilo. Ele falou: opa, peraí, então eu vou subir até o monte de Gibeon. E ele fez 1000 sacrifícios. E houve um sacrifício antes de Salomão ser conhecido como o homem mais próspero da terra, antes de Salomão ser conhecido como um rei por todas as nações e ser o mais sábio. Antes de toda manifestação de milagre poderoso, há sempre uma semente colocada diante de Deus. A pergunta é, eu vou repetir a frase aqui, ó: a única voz que o seu futuro respeita é a voz da sua semente. Qual é a semente que vai gritar no seu futuro amanhã?